Olá, muito amados irmãos e irmãs em Cristo, queridos amigos e amigas, juntos para o nosso devocional de hoje, dia 21 de maio, quinta-feira, dia festivo para o cristianismo, celebrar a ascensão de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eliel Radins, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Redentor de Vitória, Espírito Santo. Hoje, o texto da nossa meditação, texto que a gente vai compartilhar, é o texto do livro de Atos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo número 11. Atos 1, 1 a 11, que diz assim: Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que ele foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: Fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? E Jesus respondeu: Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia em que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Essas são as palavras do texto de Atos 1, 1 a 11. E esse, sem dúvida, é o texto talvez mais clássico do dia da Ascensão, o texto onde Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, agora escreve o livro de Atos, destinado a Teófilo, e ele começa a sua narrativa exatamente a respeito desse ponto, a respeito daquilo que Jesus disse antes da sua ascensão, antes da sua subida aos céus. E são palavras muito bonitas, especialmente a lembrança dele a respeito de tudo aquilo que Jesus havia deixado como grande função para os seus discípulos, para os seus seguidores. Especialmente o versículo 8, quando ele diz que o seu povo, os discípulos e todos aqueles que confiam nele, serão suas testemunhas na Judéia, na Samaria, em Jerusalém, e enfim, até os confins, até os lugares mais distantes da terra. E assim, nós temos dentro desse episódio da Ascensão também a tarefa que nós já vimos ontem, especialmente no texto do próprio evangelista Lucas, no seu último capítulo. E aqui, nesse texto de Atos, nós temos uma promessa que está relacionada com a Ascensão. Esse é um evento que certamente foi muito marcante para os discípulos. Então eles estavam lá e Jesus começa a subir. E de repente eles não conseguem mais vê-lo, porque uma nuvem encobre Jesus, diz o texto. E talvez eles ficaram ali, tentando ainda, olhar e tentando
olhando para o céu e tentando ver onde Jesus estava, tentando aguardar, ver se a nuvem se dissipava e eles conseguiam ainda ver pelo menos por um pouco a Jesus, mas isso não acontece. E então os anjos vêm e dizem que eles poderiam ir, né? Já que Jesus havia subido, mas assim como eles viram Jesus subir, eles também iriam ver Jesus voltar. Do mesmo modo que eles viram Jesus subir, eles também iriam ver Jesus voltar. Então, a ascensão de Jesus marca também esse momento, né, onde Jesus deixa de estar visivelmente aqui, e parte do texto de Atos 1 a 11, ele também tem essa ênfase, né, de Jesus ter provado que ele estava vivo. Esteve com os discípulos, conversou com eles, Tomé o tocou, né, comeu com eles, apareceu mais de 500 pessoas, esteve com os discípulos a caminho de Emaús. Então, todos esses eventos, eles são eventos que comprovam a veracidade da ressurreição. E junto com isso, a promessa de que Jesus agora ele não vai ao céu para se ausentar e encerrar a sua presença com o seu povo. Ele promete que vai voltar. Então aí nós temos a ascensão inaugura esse tempo, digamos assim, né, onde Jesus deixa de estar visivelmente aqui, mas continua ao mesmo tempo realmente presente na palavra, no batismo, na Santa Ceia, e é o tempo onde a igreja, como povo de Deus, vai seguir o seu caminho, levando a mensagem da salvação, do perdão pelo arrependimento dos pecados, pela salvação em Cristo, na graça de Deus, e assim aguardando em fé verdadeira no próprio Jesus o dia em que Jesus volta. Então que a gente sempre seja lembrado disso, né? O nosso Jesus, ele não foi e nos abandonou. Foi preparar-nos lugar, enfim, todas essas promessas estão relacionadas com isso. E prometeu que um dia vai voltar. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, graças rendemos a Ti porque o Senhor é bom. E assim louvamos porque Jesus baixou a esse mundo, nos salvou, voltou aos céus, continua conosco porque assim nos prometeu e também prometeu que um dia virá visivelmente. Assim como foi elevado aos céus de forma visível, voltará também de forma visível para julgar vivos e mortos. Abençoa a nossa vida, cuida de todo o nosso ser e prepara e protege sempre o nosso coração das tentações. E assim, querido Pai, que possamos a cada dia viver sempre firmes na fé em Jesus Cristo, para estarmos com o Senhor, com o próprio Jesus e com toda a eternidade, e com o Espírito Santo por toda a eternidade. Esteja sempre conosco, querido Pai, pois sem Ti nada somos e nada podemos fazer. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.